Fala, curiosos, eu sou o Jean, apresentador do canal Curiosos S.A. e hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente me pergunta, muita gente me questiona. Essa noite faleceu o pai de uma grande amiga nossa, amiga que você já deve ter visto aqui no canal em algumas oportunidades. Fica sempre aquela pergunta: se nós temos condições de fazer uma comunicação com os mortos, com os espíritos, por que numa situação dessa a gente não promove a comunicação com a pessoa que partiu? Pois bem, existem algumas explicações para que isso não aconteça e eu vou enumerar elas para vocês agora. Eu vou explicar para vocês quais são os motivos e as implicações que isso teria, tanto no mundo espiritual quanto no nosso mundo físico. Todos nós, pelo menos nós que seguimos uma doutrina espírita, uma religião mais espiritualizada, acreditamos na reencarnação, acreditamos que esse espírito se desprende do corpo físico e vai embora. Mas isso não evita o nosso sofrimento, e o sofrimento não é errado. Muita gente acredita que o excesso de sofrimento com a partida de um ente querido é egoísmo da nossa parte. Eu não penso assim, e nós aqui do Curiosos não pensamos assim. O sofrimento faz parte de um processo. Nós estamos no mundo físico, nós estamos presos a um corpo físico e perdemos alguém de um corpo físico que a gente não vai ter mais contato. Por mais que a gente saiba que no mundo espiritual, essa alma, esse espírito, vai seguir o seu caminho de luz, o seu caminho de evolução. Mas nós temos aparelhos que conseguem captar vozes dos espíritos, vocês acompanham aí as investigações. E por que a gente não faz, então, essa comunicação com esses entes queridos? Pois bem, vamos lá. Um dos grandes problemas que nos impede de fazer essa comunicação é que nós temos que respeitar essa passagem. Seria possível contactar esse espírito? Nós não sabemos. Esse espírito, essa alma, ela já pode, no momento da morte, ser resgatada, encaminhada para os hospitais espirituais, para ser cuidada, tratada, para entender o que está acontecendo. E na tentativa de uma comunicação, a gente pode atrair, achando que é a alma daquele ente querido, espíritos zombeteiros, espíritos que estão vagando e que são carregados ainda de alguma maldade. Imagine então que esses espíritos podem se passar por esse ente querido, enganando a gente e induzindo a gente a cometer erros que afetam a nossa vida aqui, no mundo físico, e também afetam coisas lá no mundo espiritual. Esse é um dos principais motivos que a gente não tenta fazer esse tipo de comunicação. Uma outra questão que é muito importante é que talvez a gente faça a comunicação e consiga realmente contactar o espírito do nosso ente querido. Seria bom, seria emocionante, seria confortante para a gente poder falar com esse espírito uma última vez. E talvez essa alma que acabou de fazer a passagem do corpo físico para o mundo espiritual também se sentiria confortável, se sentiria aliviada com essa comunicação. Pois bem, só por esse ponto a gente já imagina que essa comunicação não ia acontecer só uma vez. Nós somos humanos, nós somos cheios de vícios e algo que nos traria conforto nós tendemos a repetir. E aí o que acontece? A gente começa a atrapalhar o caminho de evolução dessa alma que desencarnou. E isso seria muito sério. Isso certamente traria consequências tanto para a gente quanto para a alma do nosso ente querido que nós não queremos. Então, esse seria também um dos motivos mais graves, o fato da gente atrapalhar a evolução e o caminho da alma que foi para o mundo espiritual. Quando a gente, digo eu e o Hélio, decidimos seguir no caminho de investigação sobrenatural, levando o tema muito a sério e trazendo apenas a questão real do que a gente encontra por aí, nós definimos alguns parâmetros. E um deles era esse: a gente nunca tenta comunicação com alguém conhecido nosso que desencarnou, ou mesmo, no caso, parente de algum amigo, de alguém que queira se comunicar pela saudade, pela dor da perda. Por mais que a dor da perda seja realmente muito intensa e sofredora, ela tem que ser vivida, tem que ser respeitada, e a gente não tem o direito de tentar mudar essa realidade, trazendo uma comunicação ou uma tentativa de comunicação com aquele espírito que voltou para o lar dos espíritos. Exatamente por esses dois motivos, que são os principais. Então, relembrando para vocês, o primeiro motivo
é que esse espírito pode ter sido encaminhado já no momento da passagem e a gente acaba se comunicando com espíritos zombeteiros que vão se passar por esse ente querido, enganando a gente, nos levando a erros que afetam o mundo físico e o mundo espiritual. E o segundo motivo é que se conseguirmos nos comunicar com esse espírito desse ente querido, a gente tende a atrapalhar a evolução e o caminho de luz dele lá no mundo espiritual. Ele vai acabar se sentindo preso ao fato de poder continuar desfrutando do contato com as pessoas, as pessoas amadas que ele deixou para trás. E isso não é bom, porque ele vai fugir do caminho evolutivo dele, e nós não podemos promover isso. Pessoal, essa explicação se faz necessária, é importante a gente vir aqui de vez em quando fazer esse bate-papo, entender algumas coisas do mundo espiritual. A gente do Curiosos S.A. nunca vai colocar termos técnicos, termos internéticos, esses que a internet cria, teorias que a internet cria sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é muito simples de ser entendido. Ele é o local para onde a gente vai depois que a gente desencarnar. E nós aqui não podemos interferir em nada que possa atrapalhar o andamento do mundo espiritual e temos que ter responsabilidade com as comunicações para que ela também não atrapalhe o nosso mundo físico. E é assim que a gente vai seguir e é assim que a gente espera que vocês compreendam o nosso trabalho e o nosso contato com o mundo espiritual. Uma coisa é você entrar em contato com espíritos perdidos e tentar promover o resgate desses espíritos. Outra coisa é você tentar entrar em contato com espíritos que desencarnaram, que têm ligação afetiva conosco, e atrapalhar a evolução desse espírito, ou pior, ser enganado por espíritos zombeteiros, espíritos carregados de maldade, que vão acarretar sérios problemas tanto para a gente quanto lá no mundo espiritual. Espero que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, que é sempre muito importante, nós precisamos muito da inscrição de vocês, e se acharam esse tema interessante, compartilhem com os amigos. Fiquem todos na paz de Deus, até o próximo vídeo.